Vera, vou abrir aqui um registro de reunião para começarmos então a reunião. Eu penso que temos finalizações hoje, não é? Sim, temos aqui uma de um jovem de 13 anos que veio da escola. Tem aqui algumas informações. Quer só colocar o número da sinalização, Qual se calhar, é o 24. Então isto é uma família, não é? 4 elementos, pai, mãe. Isso. O jovem de 13 anos, jovem adolescente, não é? E uma criança de 7, não é? E está bom. Sim. E o encaminhador está aqui a referir que há aqui algumas questões em termos de comportamento na escola, alguma oposição à autoridade. Também há aqui algumas tentativas, pronto, chega um bocadinho mais tarde às aulas. Isto aqui é uma situação, se calhar que é necessário fazer aqui uma avaliação da capacidade parental e perceber aqui um bocadinho em termos de algumas áreas. Em que dimensões é que podemos investir, não é? Para facilitar aqui esta integração plena dos meninos. Se calhar também perceber um bocadinho aqui o que é que significam estes sintomas, este comportamento na escola, não é? Este é mais um dia no CAFAP Crescer em Família, na Trofa. Esta resposta social da ASAS existe desde 2004, ano em que foi inaugurado o primeiro Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental na cidade de Santo Tirso. Com gabinetes a funcionar nas duas cidades, a associação acorre a sinalizações vindas de entidades como a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e tribunais para ajudar menores em situação de risco. Os CAFAPs têm uma regulamentação que obriga a uma organização por modalidade. Os nossos CAFAPs têm ambos as 3 modalidades que estão previstas para os CAFAPs, que é o ponto de encontro familiar, a preservação familiar e a reunificação familiar. Hoje vamos conhecer a nova habitação de uma família que acompanhamos. É uma jovem, portanto, um jovem casal que é acompanhado há alguns meses pelo nosso serviço, pelo CAFAP. Portanto, tem uma bebé de cerca de 10 meses e vamos conhecer a habitação, tendo em conta que a família, portanto, estava a viver em casa de familiares, mas decidiram autonomizar-se, tentar perceber se a família também precisa de alguma coisa da nossa parte. E eles já estão há muito tempo lá na Casa Nova? 2 semanitas, mais ou menos. É a Ana Rita e a Vera. Podemos subir? Sim, obrigada. A preservação familiar são aquelas situações em que temos as famílias com as crianças a viverem no seu seio familiar, e, portanto, em que as famílias são as cuidadoras destas crianças, e aqui o nosso trabalho é trabalhar competências e tentar prevenir aqui situações futuras mais graves e que seja necessário propor-se medidas alternativas ao apoio familiar. Portanto, nosso objetivo é manter estas crianças com estas famílias. Na reunificação familiar, já ao contrário, temos as crianças afastadas do seio familiar. Há aqui um trabalho a fazer com a família para que estas crianças regressem. E, portanto, exatamente. Com um passado afetado pelas dependências, Miriam ficou sem a guarda do filho há cerca de 7 anos. Atualmente a refazer o projeto de vida, com emprego e família, conta com o apoio da ASAS para recuperar o tempo perdido. Eu fui morar para Hermesinde, meti-me no álcool e então o meu filho ia para a escola sozinho e também se portou mal e a minha mãe acolheu. Depois da minha mãe acolhê-lo, ajudou-me a mim. E eu fui fazer um tratamento ao álcool e consegui agora recuperar o meu filho com muita ajuda das doutoras. Ainda está a ser um processo de recuperação, sim, está. Ele está muito melhor, não tem nada a ver com aquilo que ele era, mas ainda falta muito. Foi muita coisa que ele assistiu, violência doméstica, mãe alcoolizada, conduzir alcoolizada,
maus tratos mesmo. Há uma sinalização, portanto, como já estávamos a falar, por parte dos parceiros. Depois, em reunião, nós analisamos essa sinalização, fazemos os contactos que tivemos a fazer com o encaminhador no sentido de esclarecer eventuais dúvidas acerca de quais são as preocupações. Fazemos um primeiro contacto com a família, um acolhimento. No fundo, definimos os objetivos deste trabalho e ambas as partes, quer o CAFAP, quer a família, se comprometem com uma série de pontos, não é? Que vamos cumprir com o trabalho em conjunto. E eu, quando precisava de alguma coisa, de falar com alguém, eu ligava sempre para cá. Falava com a doutora Rita, falava também com outra doutora que agora já não está cá, e ia sempre pedindo opinião, qual era a minha... Que atitude é que eu deveria ter com o meu filho mais velho? E isso foi-me ajudando bastante. E eu posso dizer que hoje estou como estou, pelo tratamento que eu fiz e pela ajuda do CAFAP. Eu estou a recuperar o tempo perdido. Estou. Tem sido excelente. Não temos muita resistência da parte das famílias. Obviamente que eles são clientes involuntários, portanto, eles são encaminhados e não é na maioria dos casos, pode haver uma outra situação que até peçam ao técnico este acompanhamento, mas na maioria dos casos não são eles que o pedem, não é? São os técnicos que assim o entendem como necessário. Mas da nossa experiência, nós temos poucas pessoas que depois são resistentes a esta intervenção. O facto também de o nosso trabalho ser muito em colaboração com a família, que acaba por deitar abaixo algumas barreiras que as famílias possam criar connosco, porque nós não estamos cá num papel no fundo, de avaliador, não é? Portanto, não é esse que é suposto ser o nosso papel, nós estamos cá para trabalhar lado a lado com a família. Vocês podem fazer um serão de família. Um serão de família é do livro. E fazem a leitura do livro. É ela que geralmente lê ela? É ela que lê ela. Vi logo que ela queria ser ela a ler. Mesmo o primeiro que ela leu, teve a ler, acabou agora em casa, mas teve a ler no fim de semana, ontem, e foi ela que leu. E vocês ficam ali a ouvir o serão de leitura. É muito giro. Inês decidiu pedir ajuda quando, sem condições para acolher a filha, viu-a sinalizada pela CPCJ por ser vítima de violência doméstica por parte do pai. O CAFAP da Trofa acompanha o caso há alguns anos, num processo que está a decorrer com bons ventos e com características particulares. Custou muito ter que ver a minha filha a sair do pai e ter que ser institucionalizada, e o CAFAP ajudou-me em primeiro lugar nesse sentido. A minha filha vai ter sempre feitio dela, mas sim, mas ela já consegue vir a casa e consegue vir mais calma, já consegue mostrar mais afeto, já consegue integrar-se na família, o que ela não conseguia. O que ela não conseguia na altura, não conseguia integrar na família. E talvez porque eu, ao mesmo tempo, também estava um bocado revoltada por não ter participado na vida dela, ao mesmo tempo também não tinha as ferramentas para utilizar com ela, para ajudar também. O CAFAP ajudou-me também eu a perceber que, ao mesmo tempo, a dar-me valor e a perceber que eu própria a perceber que não era por minha culpa. Uma das coisas principais que o CAFAP me ajudou, perceber que não era a minha culpa. Tendencialmente, as modalidades de preservação familiar e até se calhar de reunificação familiar deverão ter uma taxa superior daquilo a que chama sucesso. Se o sucesso for o cumprimento com os objetivos que estão preconizados, sobretudo indo ao encontro das preocupações do encaminhador e das preocupações da família, eu diria que estas duas modalidades tendem a ter uma taxa superior de término do processo por alcance dos objetivos que estão previstos. O processo de institucionalização está demorado, mas foi uma decisão em conjunto, não é? Neste momento ela está na idade de escolher se quer sair, se quer vir para a família. Entre todo, ela, principalmente ela,
pediu-me a minha opinião e, claro, a 100% não era a que eu achava melhor, mas também com a ajuda do CAFAP entendi porque é que ela queria ficar lá. Porque ela tem um tipo de apoios que eu não conseguiria dar sozinha. Ela quer estudar, quer seguir uma profissão. Olha, queres-me ajudar aqui a preencher então o nosso porquinho de alheiro, a enriquecer a conta bancária do porquinho de alheiro? A ASAS fez um protocolo com a Comissão Nacional para formar técnicos no âmbito de 3 programas de parentalidade positiva. Dos 3 programas que nós fizemos aqui a formação foi os Anos Incríveis, o Mais Família, Mais Jovem e as Crianças no Meio do Conflito. São os 3 programas em que os técnicos aqui dos CAFAPs têm formação agora para serem aqui dinamizadores, portanto facilitadores, que é o termo que é usado, é o mais correto, facilitadores junto aqui das famílias. Cada CAFAP acompanha por mês entre 70 a 75 famílias. Uma parte refere-se também a processos relacionados com conflitos em estado avançado de gravidade, gerados a partir do divórcio. Temos o ponto de encontro familiar, que isto é a maior novidade, por assim dizer, que esta portaria já de 2013 veio trazer, que é o trabalho com as famílias separadas, divorciadas, em que existe aqui um conflito já grave, em que também já existe promoção e proteção, ou então em que apenas estamos a falar aqui já da regulação das responsabilidades parentais, porque nem sempre temos promoção e proteção nestes processos, em que há questões de desacordo entre os pais ou, por vezes, com família alargada também. Muitas vezes aquilo que é pedido é a diminuição ou a solução, digamos assim, do conflito, e muitas vezes este conflito é gerido e não solucionado, e portanto se nós pensarmos que o conflito tem que ir sendo gerido com o mínimo de efeito negativo possível sobre o desenvolvimento da criança, se calhar existem muitos casos em que nós conseguimos essa gestão, mas se nos diz que o conflito é eliminado, muitas vezes não o é, porque o nível de conflito já é tão grave que efetivamente é difícil eliminá-lo. Andam anos em tribunal a tentar ver quem ganha, não é? Que isto já está tão cristalizado que é difícil trabalhar estas situações e da nossa parte nós sentimos que neste momento são as situações mais desafiantes que nós temos em termos técnicos e de trabalho no CAFAP. A exposição crónica ao conflito provoca nas crianças diversas alterações psicoemocionais e morfológicas difíceis de solucionar. Nós encontramos situações de rejeição, não é? Ou do pai ou da mãe, portanto que já é um efeito da separação e do divórcio, ali as alianças com um dos progenitores, portanto dificuldades de aprendizagem, concentração, atenção, estes processos de memória, estes processos cognitivos também muitas vezes ficam afetados, a gestão emocional, a autorregulação, portanto a longo prazo mesmo questões mais relacionadas com a autoestima ou a autoimagem, não é? E até a nível físico, porque os estudos indicam que estas crianças que têm mais probabilidade de ter uma doença física do que as crianças que não passam por este stress do conflito. Cada pequena conquista é celebrada, porque cada passo dado num processo de reestruturação familiar é como uma raiz que se desenvolve para ajudar a nova árvore a sustentar-se no solo e a crescer.